Ela entregou sua vida inteira ao amor e foi jogada fora, junto com suas roupas dentro de sacos de lixo. Essa é uma história real, de dor, de abandono e de humilhação, um relato que vai mexer com você. Mas o que torna esse vídeo único é que depois de ouvir essa trajetória marcada pelo sofrimento, nós vamos ouvir algo ainda mais poderoso, a resposta de Jesus para uma dor como essa. E eu já adianto, a resposta dele é inacreditável e vai aquecer o seu coração. Se você acredita que ninguém deve enfrentar a dor sozinho, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e prepare-se. Aqui, cada história real de luta e sofrimento é seguida por uma reflexão transformadora da palavra de Deus. O homem que eu amava, aquele em quem eu coloquei toda a minha confiança, foi o mesmo que jogou a minha vida dentro de sacos de lixo. Sim, lixo. As minhas roupas, minhas lembranças, tudo que eu carregava da minha história, ele colocou em sacos pretos e abandonou como se eu não valesse nada. E o pior não foi ver minhas coisas espalhadas no chão. O pior foi sentir que, junto com elas, ele também tinha jogado fora minha dignidade e todo o amor que eu tinha dado a ele. Eu me vi ali, reduzida a nada, como se todo o meu esforço, toda a minha entrega, nunca tivessem significado nada. Mas essa história não começou assim. No início, parecia um presente. Parecia que, depois de tantas decepções, a vida estava me recompensando. Eu já tinha chorado por amores que nunca me enxergaram. Já tinha me entregado para pessoas que só sabiam me usar. E dentro de mim morava um medo silencioso, o medo de nunca ser amada de verdade. Foi nesse vazio que ele apareceu. Um homem estrangeiro, com palavras bonitas, com atenção que eu nunca tinha recebido. Nos conhecemos pela internet e parecia ser um presente enviado dos céus para mim. A cada mensagem dele, parecia que um pedaço meu ganhava vida. Eu me agarrava naquelas conversas como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Eu precisava acreditar que, finalmente, tinha encontrado alguém que me escolheria. E ele sabia o que dizer. Falava de casamento, de viagens, de uma vida brilhante a dois. Contava do hotel que havia comprado, dizia que tudo seria nosso, que eu era a mulher da vida dele. E eu queria tanto acreditar que fechei os olhos e mergulhei. As promessas eram tantas que me faziam sonhar acordada. Eu me imaginava caminhando ao lado dele, realizando planos, vivendo aquilo que eu sempre achei que fosse amor. Eu pensava que talvez todo o sofrimento que vivi até aqui tenha sido só para me preparar para esse encontro. Então veio o pedido. Ele queria que eu vendesse tudo, que deixasse minha família, meus amigos, minha segurança e me mudasse de estado. Que fosse morar no hotel para cuidar de tudo até que ele voltasse definitivamente ao Brasil. E eu aceitei. Cega de amor, aceitei. Eu pensei, vale a pena. É o início da vida que sempre sonhei. Mas mal sabia eu que, naquele sim, eu estava entregando mais do que minha vida antiga. Eu estava entregando minha paz, minha dignidade, minha própria voz. Assim que cheguei ao hotel, as promessas começaram a desmoronar. Ele me deixava sozinha, dentro do quarto, enquanto saía para reuniões secretas com o contador. Eu não podia participar. Não tinha direito de opinar. E enquanto ele jantava em restaurantes, eu ficava sem comer dentro do quarto, esperando, sem acreditar que aquela pessoa era a mesma que eu pensei que fosse o meu grande e último amor. Até que, antes de voltar para os Estados Unidos, ele me olhou com frieza e disse que tinha conversado com o contador e que ia me oferecer um salário de R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 para administrar um hotel inteiro. Os próprios funcionários ganhavam mais do que eu. E ali, a ficha caiu. Eu não era parceira. Eu não era amor. Eu era mão de obra barata. Mas eu fiquei. Fiquei porque já não tinha mais para onde voltar. E os dias se tornaram pesadelos. Eu acordava de madrugada para limpar piscina. Servia café da manhã para hóspedes sorridentes enquanto por dentro eu só queria chorar. Virava noites resolvendo problemas. Eu morava no trabalhava, não dormia mais. Sequer tinha tempo para beber água. E ainda ajudava ele com propostas da empresa dele no exterior. Além do trabalho do hotel, ainda trabalhava para outra empresa dele. Meu corpo começou a gritar. A pressão subiu. Desenvolvi pressão alta que nunca tive. Eu precisei passar por um procedimento doloroso no braço, sem anestesia. E sabe o que eu recebi dele? Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma palavra de apoio. Era como se eu não existisse. Tudo que eu tinha eram os funcionários do hotel. A equipe que eu montei se tornou a minha família. Cuidavam de mim e tentaram fazer com que essa jornada da minha vida, eu ainda pudesse ver Deus me amparando, de alguma forma.
Ele só despertava algum tipo de carinho, qualquer migalha de atenção, quando precisava me pedir algo, parecia até outra pessoa. E quando achei que era impossível piorar, descobri que o fundo do poço era ainda mais fundo e eu desci. O hotel tinha sido comprado financiado, e ele não conseguiu manter o pagamento das prestações. Fomos despejados sem direito de pegar nada. E as minhas coisas, minhas roupas, minhas lembranças, minha vida inteira, foram jogadas dentro de sacos pretos de lixo. Eu fiquei ajoelhada diante daquele monte de sacos, chorando, sem entender. Pensei que não fosse possível doer mais, mas senti um aperto no coração, o ar me faltou e pensei que era o meu fim. E perguntei a Deus: por quê? Se eu sou tua filha, por que me deixaste chegar tão fundo? Será que esse sofrimento é mesmo necessário? Será que existe algum propósito em tanta dor? Eu aluguei uma casinha simples. E ali, sozinha, enfrentei os dias mais longos da minha vida. Tinha medo de não ter o que comer. Chorava até adormecer de exaustão. E enquanto isso, ele voltava ao Brasil, se divertia com amigos, com a família, e nunca veio me ver. Nunca perguntou se eu tinha condições de pagar minhas contas. Nunca quis saber se eu estava viva ou morta. E foi nesse silêncio que eu entendi. Eu tinha largado tudo por ele, e para ele, eu nunca fui nada. Não tinha mais o que fazer. Estava sem a minha família, sem as pessoas maravilhosas que tinha conhecido no hotel e sem ele. Na verdade, ele nunca esteve comigo. Era eu e Deus. Adoeci. Fiquei 3 dias sem comer, não dormia, só chorava e rezava. Mas foi nesse mesmo fundo do poço que algo começou a mudar. Eu descobri que eu precisava reagir. Foi aos poucos, muito lentamente, que meu coração foi acalmando e comecei a ter sonhos estranhos, como se fosse Deus falando comigo. Sempre tive uma facilidade com a internet e pensei que ali pudesse ser um novo recomeço. Cada lágrima que caía virava combustível. Cada madrugada em claro virava aprendizado. E pouco a pouco, o impossível aconteceu. Como por milagre, conquistei números grandiosos na internet, construí um negócio sólido, que me deu não só liberdade financeira, mas, principalmente, dignidade, esperança e orgulho de mim mesma. O amor próprio, quando é roubado, não é fácil reconquistar, mas descobri que é possível. E foi justamente quando minha vida começou a melhorar, que ele voltou. E como a vida não quer nada errado, ele começou a ter problemas com a empresa dele que ficava fora do país e ficou sem dinheiro. Com palavras ensaiadas de arrependimento, com promessas de que agora seria diferente, quis voltar. Mas eu já não era a mesma, eu já sabia quem ele era. Eu já não acreditava em suas promessas vazias. A pessoa que eu amava com todas as minhas forças, me jogou aos tubarões e agora não merece saber como sobrevivi a eles. Hoje, quando olho para trás, já não vejo a mulher descartada. Eu vejo uma mulher que renasceu, que transformou dor em força, abandono em liberdade e humilhação em amor próprio. Mas ainda assim, uma pergunta me persegue. Por que Deus escolhe os caminhos mais difíceis para ensinar seus filhos? Será que precisava ser assim? Será que não havia outro jeito? Eu não tenho todas as respostas, mas sei que carrego uma cicatriz que me lembra, todos os dias, do preço de confiar em quem não sabe o valor do amor. Filha, esta palavra é para você que está ouvindo agora e carrega no peito uma dor tão profunda que parece impossível de suportar. Você que já foi descartada. Você que confiou, entregou, acreditou, e no final, foi jogada de lado como se não tivesse valor algum. Você que olha para trás e só vê sacos pretos de lixo onde antes estavam os seus sonhos, a sua esperança e o seu coração. Eu sei da sua dor. Eu vi cada lágrima. Eu ouvi cada vez que você me chamou em silêncio, perguntando: e Senhor, por quê? Se sou tua filha, por que me deixaste chegar tão fundo? E hoje eu digo a você, eu nunca te jogaria fora. Muitas vezes, o mundo vai tratar você como descartável. Mas a verdade é que você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que eu digo que você é, escolhida, amada, preciosa aos meus olhos. Está escrito em Isaías 43:4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Isso significa que, mesmo quando alguém te trata como nada, eu vejo você como tudo. Eu sei que você se cansou, que o fardo foi pesado demais. Mas lembra-se do que eu disse em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa o quanto te fizeram sofrer. Não importa quantas vezes te deixaram de lado. Nos meus braços,
você encontra descanso. E quando você se perguntou, será que esse sofrimento é mesmo necessário? Eu te respondo com amor. A dor que você passou não foi eu quem causei. O abandono não veio de mim. Mas eu transformei cada lágrima em sementes de esperança. O que parecia destruição, eu usei como solo para sua reconstrução. Olhe para a sua história. Quando tudo desabou, quando até o teto foi tirado, você pensou que era o fim. Mas foi nesse fundo do poço que você me encontrou. Foi nesse silêncio que você ouviu a minha voz. E eu te mostrei um novo caminho. Está escrito em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Quando todos se afastaram, eu permaneci. Quando ninguém se importou, eu te sustentei. E quando você pensou que não conseguiria dar mais um passo, eu te carreguei no colo. Filha, você não é lixo. Você nunca foi. O mundo pode ter tentado te descartar, mas eu te escolhi antes da fundação do mundo. O amor que você buscou em braços humanos, eu já tinha preparado em meu coração para você. E o que o inimigo tentou usar para destruir a sua vida, eu transformei em testemunho. Você pensava que estava sozinha naquele quarto escuro, mas eu estava sentado ao seu lado. Você chorava diante daqueles sacos de lixo, mas eu estava segurando cada lágrima nas minhas mãos. E hoje eu te digo, nada foi em vão. Você aprendeu que o verdadeiro valor não está em quem te abandona, mas em quem nunca te abandona. Você descobriu que o amor próprio só floresce quando é regado pelo meu amor. E eu te digo, com todo o meu coração, eu nunca vou te deixar, nem te abandonar. Agora eu te convido. Abra o coração. Não deixe que a ingratidão do outro roube a fé que eu plantei em você. Pegue a minha palavra, leia, medite. Porque está escrito em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo pode ter te dado desprezo, mas eu te dou paz. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que você sentiu. Compartilhe seu testemunho, para que outros também sejam fortalecidos. Se inscreva neste canal, curta este vídeo, e ajude a espalhar a minha palavra, porque existe alguém lá fora que precisa ouvir exatamente isso hoje. E lembre-se: os homens podem te jogar fora, mas eu, Jesus, te tomo pela mão, te levanto e declaro: você é minha. Você é amada. Você é eterna aos meus olhos.